Tem muita gente que gosta de vaquejada e, por exemplo, também não teve estrutura igual você, mas conseguiu ter estrutura e começou depois. E como ele começou depois, eu acho que ele não comemora esses primeiros bois, que, cara, que é super necessário. Se você não sabe correr boi, o seu primeiro boi, não importa a idade, apesar de se você começou atrasado, porque quando você começou atrasado, você fez, pô, os caras da minha idade já ganharam tudo, já são profissional, sei lá, os amigos desse cara, mas provavelmente ele, por ele não comemorar e não sentir aquela gratidão por essa evolução, talvez seja até algo que leva um bloqueio para ele. Eu sempre me lembro disso e falo direto. Foi aquela que você fez, foi com grosso, que tá explicando passar a volta e focar o rabo. Aquilo para mim eu acho essencial, sabe? Passou a volta, fogou o rabo para dar a queda bonita, né? Foi até legal, eu acho isso, assim, dele falar, pô, você também tem que observar seus pontos fortes, porque às vezes você não tem nem noção do seu ponto forte mesmo, assim, e você quer mexer em coisa que você é bom, e você vai fazer coisa, vai tender a Acaba, piorar uma coisa que tá boa, sacou? acaba bagunçando. E acaba bagunçando, exatamente. Pedro, você falou que tem 14 anos, mas quando foi que você começou mesmo com o cavalo, assim? Com o cavalo, foi o seguinte, eu moro numa fazenda. Meu pai vivia de vaquejada, minha família é descendente de vaqueiro, todos corriam. Meu tio corria, meu pai era vaqueiro profissional. Sendo que eu vim para querer mudar no começo, que eu não queria correr boi, não queria, não queria correr boi, eu queria jogar bola. Jogava bem Uhum. até. Mas meu pai não me apoiava muito, minha mãe me apoiava. Eu jogava bem mesmo, mas eu tinha uma meia lesão numa perna. Aí do nada eu olhei, quero ser vaqueiro, vou correr boi. Depois de Quando meu foi pai já essa ter, lesão, Pedro? quando Mais ou menos, foi, só pra gente ter uma ideia, assim. quando foi isso eu tinha uns 12 anos. Era 11 para 12. Mais ou menos isso. Uhum. Aí meu pai já tinha caminhão de vaquejada, tinha cavalo de vaquejada, já tinha vendido tudo já, porque viu que eu não tinha gosto. Eu Uhum. tinha desistido. Aí pouca gente, ninguém via eu como vaqueiro mesmo, não. Ninguém mesmo, só tinha uma pessoa que olhava assim e dizia, se esse botar pra correr boi, esse vai ser vaqueiro. Era mãozinha, vou mãozinha, chamei ele de vô. Aham. Ele olhava e dizia, se esse botar pra ser vaqueiro, vai ser vaqueiro. Eu quebrei muito troféu dele, novinho. Mãozinha Xavier? É É, isso? Aham. é ele mesmo, chama ele de vô. Uhum. Aí, do nada, botei pra querer correr, sendo que a gente aqui nunca teve estrutura, sabe? Aqui Uhum. não tem pista. Aqui só tem as baias, não tem um redondel, não tem nada. Aí eu não passo cavalo direito. E meu começo foi de muita dificuldade, porque eu não treinava. Eu aprendi a correr atrás dos bois, dentro de um cercado. E Sério? até como o Guilherme mesmo fala na brincadeira, correndo atrás até de um búfalo. Correndo atrás até de um búfalo, que eu tinha um búfalo e ele deixava encostar os cavalos e eu ficava brincando, sabe? Era Sei, sei. naquela animação, naquela loucura que tudo começou. Isso. Aí Então você começou com 12, mais ou menos? foi com 12 anos, Aham. mais ou menos de 11 para 12. Uhum. Aí tinha também um amigo dele, seu Luizinho Morotó, e eu não sei se tem alguém assistindo a live aí com ele, mas eu vou dizer, né? Eu ia pra lá, chegava lá, tinha um cavalo pintado de direita, cavalo manso. Aí dizia, vai andar, a cela ia dar e ficava andando por ali por perto. Quando ele saía, eu trancava os boi e corria atrás. Era escondido que fazia a festa. Morotó é o veterinário, né? É isso? É também veterinário, mas é o irmão dele. Ah, tá. Ok, ok. É Luiz, doutor Luiz Morotó. Então com ele, seu Luizinho. Ah, ok. Acho que ele tá aqui, ó, dando os olhinhos aqui pra você. Esse é o filho dele. Ah, tá. Mas, Descobri, né? é, Ancestral. mas tá bom, funcionou, é o que vale. Mas aí com o 12 você começou com o Búfalo, com correndo os boi aí do Morotó. E aí qual foi a Foi. primeira corrida, mais ou menos assim? Você A correu? primeira corrida foi uma etapa da AVA.
que tem em Santa Cruz. No tempo tinha a categoria jovem. Eu corria até num cavalo castanho de direita. Sendo que eu só corri pra brincar, sabe? Naquela animação que eu não sabia correr direito. Eu só tinha vontade. Uhum. Aí, só fui pra brincar mesmo. Eu me lembro que eu ainda consegui derrubar um boi. Eu fiquei tão alegre, que eu era muito esforçado. Eu era muito esforçado mesmo. Aham. Mas é importante, cara, todo mundo começa assim, né? Com um É boi. verdade. Tá alegre com um boi, né? Acho Eu que. acho que. Pode Pode falar. falar. Não, pode falar. Eu acho que se eu tivesse começado de cima, eu acho que eu não tinha tanto como é que eu falo? Essa alegria de conseguir ganhar um troféu, de conseguir correr vaquejada grande, de conseguir me classificar em vaquejada grande. Eu acho que eu não conseguia ter essa alegria tão grande que eu tenho hoje, sabe? Por ter O que é que passado você tudo quer que eu dizer passei. de cima, Pedro? De cima, assim, tivesse começado que eu falo, Estrutura? com Você diria? uma boa estrutura, sabe? Tá. Eu acho que eu ter começado de baixo me fez dar mais valor ao estar lá em cima. Lá em cima que Sim, eu sim. falo, tudo dando certo na minha vida, graças a Deus. Sim, sim. Concordo com isso, sem dúvida. Teve um ponto bem legal que é essa questão de comemorar. Eu acho que talvez o adolescente e a criança ele ainda comemore mais, mas acho que as pessoas que, falando para um público aqui que começa mais tarde, porque eu acho que é um privilégio você começar mais cedo. Tudo que você começar mais cedo, enfim, você tende a ir mais longe, mas tem muita gente que gosta de vaquejada e, por exemplo, também não teve estrutura igual a você, mas conseguiu ter estrutura e começou depois. E como ele começou depois, eu acho que ele não comemora esses primeiros bois, cara, que é super necessário. Se você não sabe correr boi, o seu primeiro boi, não importa a idade, apesar de se você começou atrasado, porque quando você começou atrasado, você fez, pô, os caras da minha idade já ganharam tudo, já são profissional, sei lá, os amigos desse cara, mas provavelmente por ele não comemorar e não sentir aquela gratidão por essa evolução, talvez seja até algo que, sei lá, de certa forma leva um bloqueio para ele. E isso é muito massa que você tocou, porque eu lembro mais ou menos assim, os primeiros bois que eu puxei também, vamos dizer assim, a alegria só de derrubar, só de ter É, derrubar, não importa onde, mas o boi ter dado conta, assim, acho que valia muito, né? é grande, é grande. É grande de E verdade. como foi vamos dizer assim, que você falou, pô, tive esse problema no futebol lá, e foi do nada assim, você nem montava, ou você já montava desde pequeno? Você falou que você mora aí, mas onde já tinha base, seu pai não tem cavalo, você já tinha uma base, assim, de montaria, por exemplo. Eu já tinha base, sabe? Eu já tinha base. Base que eu falo que eu andava de cavalo, passeava e tal, mas não tinha aquela vontade de dizer, não, eu quero correr. Não, eu só fazia aquilo por diversão, sabe? Como é que eu falo? Como Sim. um lazer. Um lazer que eu falo, montar no cavalo, botar uma sela, dar uma volta. Aham. Mas eu Uhum. queria ser Eu mesmo entendo. jogador quando começou. Não, eu entendo. Não, é só para entender mesmo que você falou assim, aos 12 anos, eu disse, vou correr boi, mas para uma pessoa que quer correr boi e não, por exemplo, não sabe andar de cavalo, ele É tem que dar difícil. mais uns passinhos. Exato. É isso que eu É fiquei na dúvida, difícil. assim. E você já, base assim, você já tinha essa base que eu acho que ajuda muito você ter uma base, se você tiver uma base boa de equitação, de saber montar no cavalo, ser duro, né, como a gente chama, É, no cavalo ser já, celeiro. base assim, já ser celeiro, isso, adianta pra caramba, né? E até antes da gente ir para assim, as perguntas mais particular, não particulares suas, mas mais direcionadas a você, é uma curiosidade minha mesmo, assim, se teve algum conteúdo meu, alguma coisa que eu postei, que você ouviu, que saiu do meu conteúdo, que te impactou positivamente, que te ajudou, pode dizer assim, nesse começo na vaquejada. E aí gera guerra cabeludo. Teve Você sim. ouviu a minha pergunta? Te- ouvi, teve sim. Teve uma que até hoje, às vezes eu tô comentando assim, quando se junta uns amigos, a gente tá comentando, sabe? Aí eu Uhum. sempre me lembro disso.
Sempre me lembro disso e falo direto. Foi aquela que você fez foi com o grosso, que tá explicando passar a volta e focar o rabo. Aqui para mim eu acho essencial, sabe? Passou a volta, fogou o rabo para dar a queda bonita, né? Teve muita coisa, já Uhum. assisti muita coisa sua, muita coisa mesmo. As lives com Edgar, com Pô, é bom Rodinha, saber. Com assisti. Gera. Com Gera. E como eu falei, eu sou um super fã, sabe? É um sonho que vem se tornando realidade. É um Que sonho que vem isso, se é uma tornando honra. realidade. Um vaqueiro desse, ó. Você já é um vaqueiro faixa preta já. Com 14 anos. Ô, Pedro, eu te perdi um pouquinho, não sei se você tá me ouvindo. Você tá me ouvindo? Tô ouvindo, Eu tô te perdi ouvindo, um figurinha aí. Beleza. tô, tô ouvindo direitinho. Gera Guerra, meu amigo. Saudade, hein? Vamos se encontrando nas arquejadas. Pedro, Alô, meu amigo e você estava Geraldo. falando do início, que Geraldo Cabeludo. Pedro, fora, a falta de estrutura, como é que você meio que superou isso? Talvez foi essa falta de estrutura o seu maior desafio no começo? Foi que depois dessa dificuldade, meu pai viu que eu tinha assim muita vontade. Aí Uhum. trouxe Chechel do Ceará para Santa Cruz. E lá em Santa Cruz, meu pai tem baia, tem pista e tudo, mas em Santa Cruz é longe, sabe? Quando Chechel veio, eu ia para lá, sendo que eu não ia tanto. Eu ia só mais nas férias e mesmo assim não passava tanto tempo. E, e toda vez que ele dizia alguma coisa, fazia alguma coisa, eu tentava prestar o máximo da atenção. Da mesma forma que até hoje eu faço. Eu, presto, eu fico olhando demais, penso demais, analiso o treino, tento fazer o certinho, sabe? Sei, sei. Perfeito. Mas o que é que você acha que atrapalhou mais? Era, mas assim, se você pudesse colocar como um desafio, provavelmente pelos seus resultados você superou, mas o que é que você achou mais difícil? Talvez essa falta de ter pista, acesso a cavalo e boi, ou tinha outra coisa, não sei. Foi a falta assim de montar, que eu falo praticar. Foi isso aí mesmo, a falta de estrutura. No meu começo, eu chorava muito. Eu chorava muito, eu dizia, rapaz, o que é que eu vou fazer? Eu rezava demais, até hoje rezo. Rezava demais, sem saber o que fazia. Que eu, assim, admirei tanto que botei uma meta, que nem você mesmo falou, tá uma meta. Que tem Certo? até a explicação do carrinho. Legal. Pronto, botei uma Tinha uma meta, direção, sabia a cidade seria, mais ou menos. é verdade. Eu botei meta. Eu quis botar uma meta e dizer que eu vou conseguir. Pô, que massa. É difícil ouvir isso, porque principalmente é uma pessoa mais nova, né? Mas é difícil e é legal ouvir isso, assim, de ver que. Eu não sei porque você é novo, cara. Eu tenho 20 anos a mais que você, pra você ter uma ideia, né? Mas eu acho que a internet é boa e ruim, mas de certa forma, por exemplo, cara, com 14 anos eu não sabia nem o que era correr um boi, muito menos o que era uma meta, muito menos o que era visualização. E eu acho que a internet traz esse papel bom de poder divulgar, lógico, informação ruim, informação boa, mas no geral eu acho que dá uma boa consciência para as pessoas. Você falando isso, meio que foi passando um filme na minha cabeça que eu, pô, 14 anos, cara. Eu acho que 14 anos a gente tinha, a internet era discada, você, cara, você não tem nem ideia como é que era, o telefone, você ligava, você não era nem nascido quando tinha isso. É, Mas é massa ver essa, que talvez a tecnologia, com certeza a tecnologia veio para ajudar, tem coisa bem boa, mas nesse ponto eu fiquei meio que admirado quando você falou isso. E se a gente, pode dizer assim, der uma acelerada um pouquinho mais no seu começo, quando foi o primeiro prêmio? Foi depois de quanto tempo? Quantas corridas você tinha corrido que conseguiu, sei lá, o seu primeiro prêmio no Mirim? Não sei se foi no Mirim ou se foi no Aspirante, mas. foi no Mirim. Foi depois, eu acho que, de umas duas corridas só. Uma foi nesse cavalo de direita e a outra
compraram Chavante. Meu tio comprou Chavante no tempo. Aí eu só Essa eu saí lembro. uma vaquejada, aí eu não me lembro direito como eu perdi. Eu só me lembro do primeiro. O primeiro prêmio a gente nunca esquece. Uhum. Aí foi O em qual primeiro, cavalo? em Foi no de Chavante, direito? de esquerda. Chavante. Ah, foi em Chavante primeiro. Aham. Foi. Em Chavante. Foi no Parque Pôr do Sol. Foi num bolão. Num bolão. Um bolão até grande. Teve uma Lá corrida no. agora, não foi não? Nessa semana? Foi, dava. Dava, né? Dava. Foi lá, meu primeiro prêmio. Uhum. Depois E, de duas vaquejadas. E foi a primeira que eu saí, outra em Chavante. E a terceira já deu certo. pô, na terceira, precoce. Você é precoce mesmo. Você tinha 12 anos? Era. E na outra semana, em seguida, eu ganhei uma etapa da CQM, que foi em primeiro e em quinto, na Salvaca. Pô, que massa, velho. Pô, sou acelerado. E foi em Chavante também. Foi em Chavante. Foi em Chavante. Aí, ó, o Jair disse que você já tá achando um pouco mirim, tá ganhando no aspirante agora, tá vendo? E, ô Pedro, você acha que o Chavante talvez foi o cavalo que talvez tenha mais te ensinado, assim? Ele, você, te ajudou a entrar mais na vaquejada nesse começo? Rapaz, Ou foi foi. o outro antes dele? Não sei. Foi nele que, como é que eu falo, que eu evoluí, sabe? Que eu dei aquela. Eu passei assim. Foi nele que ele era um cavalo bom, muito bom mesmo, até hoje é muito bom. Como ele era um cavalo muito bom, eu tive que me acostumar com ele. Tive Uhum. que evoluir para poder chegar a ele, Qual era sabe? a característica dele, assim, mais ou menos? Era um cavalo abridor demais, meio não sei, saía meio para trás, era manso cancela. O que é que você acha que ele forçou a meio que a melhorar ou te ajudou também a levar mais boi? O que é que ele tinha? Ele era um cavalo, ele não era um cavalo tão manso. Ele era um cavalo ligado, sabe? Agora eu me entrosei demais com ele, demais mesmo. E ele era muito abridor mesmo. E nele eu tive que aprender a sair de cela, ou eu saía ou eu caía. Nele foi que eu aprendi a sair de cela, que eu aprendi a dominar um cavalo. Foi Uhum, nele que deu aquele pontapé, sabe? Que uhum. consegui o meu primeiro prêmio. A última corrida que eu saí dele, a gente ganhou o primeiro lugar, no top 10. Foi do Araguaia? Foi Ou, no Araguaia. aham. Você Foi no dá, Araguaia. você dá umas capa louca igual já era lá? É. Nesse dia eu me inspirei, seu Geraldo. Ah, eu lembro duas fotos exatamente daquela corrida, acho que foi até Guilherme mesmo que tirou as fotos Foi, bem massa. Eu acho que você tinha 13 anos ainda, não sei. Foi foi, agora há foi pouco, mas Guilherme. você é novo pra caramba, né? Então você acha que é interessante você falar isso, sabe por quê? Porque eu lembro que eu tava conversando uma vez até com o Vitor Vaquerin, sabe? Que acho que ele correu com o Ezequiel naquele ponto certo. Sei. E aí, eu perguntando a ele sobre sair de cela e tal. E ele falou a mesma coisa, assim, que ele até mandou um vídeo, um cavalo, que abriu pra trás demais mesmo, que tinha, acho que era no Ceará, se eu não me engano. E ele falou, bicho, depois que eu peguei esse cavalo, não tem jeito não, o cavalo saía tanto pra trás que se ele não saísse de cela. Mas eu até lembro, não, teve meio que uma história comigo também, que eu corri no cavalo no primeiro que saía meio pra trás. Mas no geral, acho que até cavalo que sai meio pra trás, ele tende a ajudar você a sair. Porque É, ele meio que dá de chapa assim, vai pra trás, é como se casasse com o seu movimento de de sair de ir pro cela. lado. É, de sair de É, cela. Exato, eu tenho essa. Assim, eu já. Vou dizer assim, eu senti isso até quando eu corri no cavalo desse meu prêmio e tal. Aí eu lembro que o Vitor Vaquerin falou, e no geral eu observava muito isso, assim, os cavalos que abrem muito lá, até demais para trás, ajudava nisso, né? Eu sei que você teve pouco, vamos dizer assim, pouco tempo de estrada, lógico, de vaquejada e etc. Mas acho que todo mundo tem um ponto forte. E é até interessante, porque
no meu trabalho mesmo, teve uma conversa assim, acho que foi em 2 semanas, que o meu chefe falou que às vezes a gente sempre é muito duro com nós mesmos, né? A gente acha que a gente, sei lá, não faz nada bom e tal, às vezes dá esses A crimes gente do se filme, cobra. a gente se cobra demais, mas É. ele falando que foi até legal, eu acho isso, assim, dele falar, pô, você também tem que observar seus pontos fortes, que às vezes você não tem nem noção do seu ponto forte mesmo assim, e você quer mexer em coisa que você é bom, e você vai fazer coisa, vai tender a Acaba, piorar uma coisa que tá boa, sacou? acaba bagunçando. E acaba bagunçando, exatamente. Eu tô só dando essa introdução porque, apesar de, vamos dizer assim, você tem 2 anos vaquejado, o que você acha que seria um ponto forte seu como vaqueiro hoje? Eu acho que eu aprendi uma coisa, a me adaptar rápido em cavalo diferente. Hum, muito bom. Eu, eu depois que vendi de Chavante, aí meu pai, o Silvio, o cavalinho rodado de direita, eu quem, bem dizer, fiz ele. Aí depois dele, foi chegando, e eu comecei a montar em um, em outro, em um, em outro, e acabei, eu me acho assim um ponto forte, que eu consigo me adaptar ao jeito de um cavalo rápido, sabe? Uhum. Eu consigo ver o jeito que ele corre, o jeito que ele abre melhor, se eu soltar daqui, se eu soltar dali. Eu Ah, tento o máximo adaptar a ele, me adaptar a ele. perfeito, perfeito. Muito bom. Isso é uma bênção e uma penitência. Quando você tem muito calo diferente no começo, porque a benção é que você vai aprender a se adaptar, que eu acho que é excelente, caso você queira ir mais longe na vaquejada, que você não pode ficar preso a um cavalo, dependente a um cavalo só. E É principalmente verdade. quem, às vezes o aspirante vai falar, mas eu vou ficar com meu cavalo por 5 10 anos. Mas, cara, o cavalo pode dar muito bom, vem gente comprar, o cavalo pode dar uma cola, o cavalo pode ir embora. Pode É acontecer tanta verdade. coisa que mesmo você aspirante, eu acho que isso é uma super, mas assim, qualidade, você poder se adaptar cada vez mais rápido, para você poder mudar e continuar tendo, vamos dizer assim, um bom desempenho. Porque tem muita gente É, que fica dependendo do cavalo. é verdade. Que é a Que penitência aí. É o cara ficar muito tempo no cavalo, o cara só sabe derrubar a boi naquele cavalo. Às vezes o cavalo completa ele em tudo, e aí quando o cara muda. aí a pessoa vai querer fazer do mesmo jeito em outro cavalo e não vai saber. É, Porque como é que se fala, né? Duas direções diferentes. exato. E a gente tem hábito também, a gente cria hábitos, né? O ser humano é uma, vamos dizer assim, vive, é uma máquina de hábito, no geral. Entendeu? Todo tipo de hábito, de, sei lá, de se escovar o dente, de tomar café, de correr o boi com a mão num jeito só. Imagina, o cara corre num cavalo que, sei lá, que é super manso, um cavalo que tem que vir tocando e etc. Se ele só correr a vida dele todo dia, um cavalo que tem que vir assim, bebedando, por exemplo. Cara, É, 100% de chance de ele mudar e o cavalo nem precisar e o cavalo já vinha assim, por exemplo. aí acaba não se batendo, né? Não vai se bater. Por isso que eu acho que é uma bênção e uma penitência, porque no começo, se você mudar muito, lógico que não vai ser tão fácil para você, mas a bênção vai vir nesse sentido de ele vai forçar você a se adaptar a vários, se você mudar muito no começo. Então é uma coisa, para quem tem a oportunidade, cara, eu recomendo, assim, se você tem muito acesso a cavalo e está começando, tente se expor ao máximo de montar, de bater esteira, de correr. Porque isso vai tender, esses desafios vai tender a fazer você se adaptar ou não, né? Tentar se É, vai adaptar. melhorar. Isso é Vai uma beleza. melhorar. E no outro lado, se a gente olhar assim, a gente falou do ponto forte de você, mas assim, se adaptar, que é massa, super habilidade. O que você acha que você ainda pode melhorar? Uma coisa que você, pô, isso eu não sou constante, ou isso eu não tenho muito resultado. Apesar que você teve excelentes resultados esse ano. O que é que seria uma coisa de corrida de boi que você acha, pô, isso aqui ainda não tô 100%?
Rapaz, uma coisa que às vezes até me Xavier me cobra muito. Que eu sou, às vezes, muito, como é que eu falo? Eu não sei marcar um exemplo. Ah, esse boi é ruim. Esse boi eu vi ele correr. Ele é ruim. Aí eu não sei diferenciar às vezes. Uhum. Aí eu acabo me atrapalhando. Outra coisa, que às vezes eu vou correr muito frio. Eu preciso me animar às vezes eu fico zonzando. Ah, é? Às vezes eu fico zonzando. Você é o oposto de várias pessoas que são super nervosas, assim, para correr. Você já é relaxado demais. É relaxado demais, às vezes eu sou relaxado demais. Pô, que massa. Isso é interessante, porque tem disso mesmo, cara. Eu lembro que há 2 anos eu fiz uma entrevista com um psicólogo do esporte americano. E ele tava falando que geralmente as pessoas mandam assim, o cara vai fazer alguma coisa, sempre colocar uma música de muito animada, assim. Talvez essa para você resolva. Assim, tem várias coisas que podem ajudar, assim, de ser um gatilho para botar você no. Eles chamam level of arousal, mas tipo um nível de animação. É a tradução mais ou menos assim, literal. Você tem que ter um nível de animação, porque a vaquejada exige, vamos dizer assim, movimentação muito rápida, resposta, tempo de resposta muito rápido. Então ele estava falando que a maioria das pessoas, a maioria eu acho que não é como você, é tão frio. Então, a maioria das recomendações é muito geral, só dizer assim, bota uma música mais animada e tal para você. Mas não necessariamente isso vai funcionar para todo mundo, talvez funcione para você. Talvez É, funcione. é verdade. Às vezes ele chega pra mim, tá aí dormindo, né? Acorda, bora, é tu agora, e não sei o quê. Eu fico olhando assim, bora. Às vezes eu sou meio sonso. Aí tem até umas coisas bem legais também que a gente fala. Eu falo muito de respiração para acalmar, mas tem respiração para animar. Você É já viu o verdade. cara dar uma carreira assim, ficar meio. Ele força a respiração dele. Então tem respiração que você pode fazer. Seria uma respiração bem mais rápida, inspirando, 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 que é bem difícil, você nem consegue fazer muito tempo. Que aquilo vai fazer seu coração acelerar pra caramba e vai dar mais animação. Eu Certo? Uhum. já corri muito assim. Tava perto da hora de correr, olhava para um canto, olhava para outro, descia do cavalo, dava uma carreira, pra lá e pra cá, É, voltava e voltava. perfeito. Perfeito. Muito bom, Eu Pedro. já fiz, Deveria já. continuar fazendo, cara. E se você não quiser correr, você faz essa respiração. Inspira, expira, bem rápido. Inspira pela boca, inspira pelo nariz, expira pela boca, bem rápido, bem rápido, bem rápido, bem rápido. Vai dar uma acelerada da mesma forma que correr. Mas o É, dá correr uma é ótimo, cara. turbinada. É. E o correr tem o correr e a respiração, os dois têm um bom benefício, que é a questão de quando você faz exercício assim de muito esforço rápido, você tende a ficar mais presente, o que é bom. É, o corpo fica reagindo. O corpo tem que bombear, né, o coraçãozinho lá para você correr, enfim. Isso tudo vai trazer você mas assim, pro presente, não ficar com ansiedade do que vai acontecer no futuro ou com alguma coisa que aconteceu e você ficar com a cabeça lá. Então vamos dizer assim, tem mais de um benefício em fazer isso. E o Mi tá certo nisso. De animar você aí, botar você para na carreira, eu acho que vai dar muito resultado. É, ele é testado. Meu É. estileiro. Meu Cara, estileiro velho testado. eu acho que até as pessoas não falam muito de mim, assim como um vaqueirão, mas eu admiro ele pra caramba. Inclusive, eu fiz uma baita de uma entrevista. Baita, eu nem uso baita. Eu fiz uma super entrevista com o Mi, lá em Sertânia. Cara, e eu perdi toda a entrevista por causa do áudio. E foi uma entrevista, assim, Eita. fenomenal que eu fiz com ele. Porque eu admiro ele pra caramba. Eu acho que ele bota os boi. Ele é muito técnico pra botar boi. Ele É, solta o ele, cavalo, ele bota o boi na facilidade, você não vê ele precisando se pegar e botar boi. Eu acho que ele é muito, muito técnico. Eu admiro pra caramba. E, felizmente, eu perdi essa entrevista comigo, cara. Tinha ficado sensacional. Foi muito massa, assim. Eu não conhecia ele, foi um bate-papo que eu admirei mais ainda. Ô, Pedrinho, e
eu sei que você tem 14 anos, cara. Eu acho que eu nem consigo me colocar na época que eu tinha 14 anos, lembrar de tudo como eu pensava. Mas qual o seu maior sonho? Não é só na vaquejada. Você, 14 anos, você já parou assim para, sei lá, com 20 anos eu queria ser tal coisa. Pode ser que nem seja na vaquejada. Qual seria o seu maior sonho hoje? Rapaz, quando eu comecei a correr assim, eu queria como é que eu falo? Eu queria ter um grande nível quando eu comecei a correr. Eu queria ter um grande nível, que eu até acho que foi o quê? Depois da vaquejada da Salvaca, da CQM, eu fui num bolão ali em Limoeiro. Chegou lá, eu bati a senha. Quando eu bati a senha, eu tava disputando com o Vitinho, eu tava disputando com Mãozinha. Eu olhei e disse, rapaz, eu tô bem. Começando agora, já tô no meio desses caras. Uhum. Então, tá incerto. Mas ultimamente, eu acho que o maior sonho é eu ser, é eu ser assim, um excelente vaqueiro e ser uma boa pessoa. Legal. Ótimo. E ser uma Perfeito. boa pessoa. Muito bom, Em cara. estar lá em cima e ser um cara que nem os que eu sempre me espelho, sabe? Um cara que mesmo com tanta fama, com tudo isso, ele nunca deixa de ter sua humildade. Eu admiro muito Gera, admiro muito Negão, admiro muito Alex Xavier, Mi Xavier, admiro muito Bruno, admiro todos eles. Que Uhum. sempre chega em mim, ó, faz isso, aquilo, outro, que dá certo. E desde quando eu comecei, eu tinha duas inspirações. De direita era a Jails e de esquerda era Canhotinha. Quando eu comecei, minhas duas inspirações eram eles. Aí quando eu comecei a andar por vaquejada, eu criei admiração por esses outros, mas pela pessoa que eles são e pelos vaqueiros que eu consegui ver que são também, sabe? Uhum. Uhum. E é isso. Sempre tive admiração por toda a família Xavier, que eu tenho amizade com todos eles, dou bem com todos eles. Uhum. E meu maior sonho é eu ser um bom vaqueiro e ser uma boa pessoa. Excelente. Tá aí, Pedro. Muito bom. Se é uma boa pessoa, cara, só vai trazer bons frutos para você. É verdade. O vaqueiro também, eu acho que você se vê sendo um vaqueiro profissional, vivendo disso, não fazendo mais nada na sua vida. Rapaz, às vezes eu penso muito e eu sei lá. Agora, meu sonho é me formar em ser veterinário. Agora, assim, eu penso em ser um vaqueiro profissional, mas não penso em viver só de vaquejada, sabe? Uhum. Entendi. Legal. Eu penso em formar, ser um veterinário e Uhum. correr profissionalmente. Isso é uma meta que eu tenho também. Perfeito, perfeito. Mas se você for bom, cara, mesmo o pessoal falando, ah, lá que já não dá dinheiro, etc. Mas o cara sendo bom, ele vive bem, independente da profissão que ele tá. Se você for dentro dos melhores, eu sei que tem muitas conversas, mas, cara, as pessoas que correm boi bem, estão aí no profissional, eu acho que eles vivem confortavelmente, né? E É fazem o que verdade. gosta, cara. Você trabalhar e receber para fazer algo que você gosta, Uma não vez eu li, não é trabalhar, né? não é trabalhar. Exato. Não é trabalhar. É estar praticando o que gosta. Perfeito, velho. Isso aí. Não tem nada de errado. Eu acho que as pessoas falam, mas para mim, talvez seja uma vida mais realizada do que zilhões de outras pessoas que talvez tenham mais recompensa financeira, mas talvez o cara queria estar lá correndo boi toda semana e estar no nível alto, né? É verdade. Queria estar fazendo o que gosta. Exato. Pedrinho, e o que é que você acha que deu, bora dizer assim, o que é que você atribui ou o que é que você acha que te favoreceu para você ter tanto resultado como você teve esse ano? Assim? Você correu 13 corridas, ganhou 12.
que é que você acha que Eu, ajudou? O que é que você fez talvez antes? Não sei. eu acho que o que me ajudou foi a minha vontade. A minha vontade de chegar lá, de dar certo, aquela vontade de sempre fazer o certo, sabe? Sempre Uhum. fazer o certo, sempre dar meu máximo, sempre dar meu máximo. E eu acho que também é, as pessoas que me ajudam, acho que me ajudaram demais. Me Uhum. ajudaram demais. Meu pai que se esforça para me levar para as vaquejadas, para as coisas, a Chácara Amazonas, a UEGR, a meus amigos que sempre chegam para mim, dar uma dica, uma coisa. Aí gera reforçando que você não só entrou, você ganhou os primeiros lugares, né? Mas, assim, vontade, tudo bem, mas você acha, assim, eu não posso dizer, cara, eu tenho a mesma vontade do Pedrinho, talvez você consiga. Você acha que você se dedicou além do normal, assim, você montava muito, não sei, você é daquele tipo que nas férias você passa as férias montando. Por exemplo, eu fazia isso, cara, quando eu tinha, acho que 15, 16 anos, por aí, 15. Eu era meio seco também, eu tive a época do futebol e aí eu tive a época do cavalo, assim. E em vez de ir para Camboinha, o pessoal de Campina Grande ia para Camboinha, que é lá em João Pessoa. E às vezes até a minha família ia toda lá e eu ficava quase sozinho. Eu e o cara que vou dizer assim, meu gerente lá hoje. Que eu era seco para montar, assim. Às vezes meu pai nem deixava passar, eu ficava só tentando ajeitar, assim, montando para ele me dar a liberdade de passar. Só Mas para eu acho fazer que o isso que me gosta. ajudou vamos dizer assim, no longo prazo, entendeu? Porque a vontade, né? A vontade ajuda demais. Quando você bota na cabeça, eu quero fazer, bota, que nem você fala, uma meta. Quando você bota a meta, você quer fazer aquela meta. Eu acho que o que me ajudou foi essa vontade. Um exemplo, difícil às vezes eu sair até de casa assim. Foi para casa de um amigo. Foi uma coisa, porque eu gosto muito de estar aqui em casa, de dizer, vou galopar um cavalo, vou andar num cavalo, vou dar um banho num cavalo. Isso tudo eu acho que tudo isso conta. Ponto. Tudo conta. Essa vontade de estar junto, de querer fazer dar certo. Sim. Perfeito, cara. Muito bom. Eu tô perguntando isso, assim, eu fiz mais uma pergunta nisso porque até para ficar claro para quem vê que é possível, assim. Porque, lógico, eu acredito que existe um talento, lógico, mas nenhum talento vai se sobressair ao trabalho, ao esforço, à vontade, ao amar, entendeu? Não necessariamente você vai nascer muito bom, mas, cara, se você nasceu muito bom em tal coisa, mas você não ativou aquilo praticando e tal, querendo ir mais longe, eventualmente não vai. Mas isso também me elucida para mim também que é possível para muita gente que está começando mais tarde. Porque tem muita gente que, ao contrário de você, não teve o benefício de 14 anos e já conseguiu correr. Né? E tá lá com seus 29, 30, e o cara tá começando a correr. E às vezes, cara, assim, não necessariamente vai ser ruim pro cara que começou, vamos dizer assim, mais tarde. Mas tem umas coisas que quando a gente tem 14 anos, cara, a gente não tem trabalho, a gente não tem filho, a gente não tem No- medo de cair, se machucar, porque, cara, quem depende de você hoje, por exemplo, né? Então é um benefício, sim. O cara tem esses é, problemas, mas para mim é super possível ainda. Para um cara que quer, que tá mais velho assim. Eu sempre faço essa relação, porque tem você que começou cedo, mas também tem as pessoas lá com 30 anos que, cara, é uma vaquejada e começou agora, e você com 2 anos já está num nível muito bom, surpreendente o seu nível, inclusive, mas eu acho que outras pessoas também podem chegar, apesar de o cara estar com um nível de responsabilidade maior na vida, mas, cara, isso não pode ser desculpa. Eu lembro que eu conversei com o Rodinha acho que semana passada, retrasada, e o Rodinha tem uma atitude bem legal, cara, assim, dessas coisas de desculpa e tal. Eu fiquei bem surpreso quando ele falou essa questão, assim, o cara querendo, assim, sem desculpa, se o cara ficar só se lamentando, eu concordo muito com isso. Eu penso muito é assim. verdade. Uma frase que até tá na minha bio do Instagram. O trabalho duro vence o dom natural. A Vence. vontade, a vontade, eu acho que passa por cima.
Desce. Se você tiver vontade de ir trabalhar e botar, porque eu acho que às vezes a gente fala muito assim, ah, cara, se Deus quiser e tal, mas Deus tem que querer, lógico que ninguém mais do que ele vai saber. Mas, velho, se você não fizer a sua parte, é É, ilusão. É tem que ilusão. fazer. É. Porque muitas vezes o cara fala assim, tá na mão de Deus, mas ele bota tudo na mão de Deus. Até o trabalho que ele teria que fazer, ele bota também. Aí o negócio não vai, não. É verdade, tem que participar. Exatamente, tem que fazer a sua parte. Ô Pedro, e uma pergunta que eu, vou dizer assim, ó, eu tenho a noção de que você corre dos dois lados, foi uma coisa que foi eventual pelo primeiro cavalo, foi a necessidade quando o Chavante saiu. Para mim, eu acho que é um super benefício. Mas como é que foi que você meio que aprendeu e terminou correndo dos dois lados? Era uma vontade, era uma vontade que foi também uma parte da vontade e uma parte da necessidade. Quando veio a necessidade, eu já tinha vontade de aprender a correr do outro lado, que foi a correr direito. Uhum. Aí quando veio a vontade, eu disse, pronto, agora eu tenho que aprender, eu tenho que Juntou os aprender. dois. E eu acho que é uma vantagem muito grande, né? Se você não puder, um exemplo, só tem cavalo de direita, você só correr de esquerda, eu Uhum. acho que isso é uma vantagem, saber correr dos dois lados. Sem dúvida. Sem dúvida. E se você se machucar, por exemplo, né? Igual Isso é acho que verdade. aconteceu com você também, isso, né? Até de você se machucar de um lado e você. Mas você pôde Foi. correr do outro lado, que você. Eu já sabia correr de esquerda. Foi até um acidente no dia do meu aniversário. Rapaz, é uma história até triste e engraçada ao mesmo tempo. Uhum. No dia do meu aniversário, uma etapa do top 10, que inclusive, falar em top 10, tem que se tirar o chapéu, porque eu admiro demais o circuito, eles sempre me apoiaram, sempre me deram chance que eu falo assim, sempre confiaram na minha pessoa. Eles sempre acreditaram em mim. Uhum. Eles sempre acreditaram em mim. Aham. E no dia do meu aniversário já tinha batido uma senha, vindo no primeiro boi da outra num cavalo que era meu sonho estar correndo aquele cavalo. Uhum. Aí lá vem eu, derrubo o boi. Quando eu vou derrubar o boi, fui levar uma queda do braço, cai por cima do braço. Aí o desespero apertou. Aí eu olhei assim, o braço todo troncho. Aí meu estileiro, João Romo, só fez olhar, não aguentou, foi-se embora. Teve agonia. Eu olhei. Se me arrumar um cavalo manso de esquerda, eu quero correr. Deixa eu ir pro hospital, não, com medo de levar a agulha. Uhum. Pensa na situação, quando chegou lá, aí, na hora a enfermeira me atendendo, eu para olhar e dizia, hoje é o aniversário dele. Aí a enfermeira, parabéns. Obrigado, obrigado. Mas você quebrou o braço? Não, só fiz romper alguns ligamentos. Ah, tá. O direito ou o esquerdo? O direito. E passei muito tempo com a tipóia. Aí, quando tirei a tipóia, a gente foi passar uns cavalos. E eu fui só bater esteira. E olhar, né? E fui só olhar. Chegou lá, não, bate esteira. Fui bater esteira na hora que eu fui esticar o braço para pegar o rabo do boi, meu braço não esticou. Tava ficando com movimentação limitada. Uhum. Rapaz, quando chegou no final da pista, peguei o carro lá assim, chegou em casa, eu me agarrei no choro. Porque Eu você me sabe que agarrei no não ia choro. ter mais jeito. Eu pensei que não tinha mais jeito, não. E agora? Como é que vai? E fiquei naquele negócio. Aí começou a faltar. Aí eu com teimosia comecei a correr direito. Pra esticar o braço. Pra esticar o braço. Aí ganhei ainda o, o Pimentel, o CPMF e fui pra vaquejada de Jataúba. Chegou lá, levei uma queda e magoei o braço, senti ele. Aí eu fiquei com medo de piorar, né? Uhum. Comecei a fazer a fisioterapia certinho, certinho. Aí fiquei liberado. Fiquei liberado já. Graças a Deus. Aí tô melhor. Tô novo. Tá melhor. Beleza. Pedrinho, cara, eu tenho até uma história mais ou menos assim. Eu também quebrei o braço esquerdo, mas o meu foi quebrar mesmo, assim.
Quebrar mesmo. Eu passei mais de 6 meses, cara. Eu passei uns 3 a 4 meses trocando gesso e tal, porque eu quebrei mesmo. Fiz cirurgia e tal. Meu braço é menor, o esquerdo. Um pouquinho. Do que o direito. Sei. O colar lá ficou um pouquinho menor. Eu não usei ferro, não, mas eu passei por isso. E eu tenho maior trauma, cara, de, de entrar meio que em hospital, assim, de ortopedista, né? Eu passei tanto tempo, cara, quando eu era mais novo, vindo, e tanto tempo de fisioterapia, porque o braço fica realmente. E é um negócio realmente desesperador. Eu sei o que você passou, imagino que você passou. Não, mas o pior de tudo é que eu era. Eu tinha não, né? Eu consegui amenizar. Eu tinha muito medo de agulha. Ah, é? Você tem. Aí eu tinha muito medo de agulha, muito medo. Que até quando eu cheguei lá, não, vai botar o braço no lugar, não sei o quê, tem que anestesiar. Eu digo, não, pode puxar aí, viu? Qualquer dor aí eu sinto. Agora, a agulha não vai não. Não vai não. Que era pra voltar pro lugar, o braço. Ah, entendi. Pedro, e baseado assim na sua alta experiência aí de vida, dos seus 14 anos, é massa. Quando tem 14 anos, o cara acha que pode tudo. É um momento bem legal, velho. Aproveito pra caramba, que fazer assim, ter saudade, né? Dessa época de adolescente, que você acha que você, cara, pode tudo, que você é imortal. É, Tem esse negócio mesmo. Mas me fala, vamos dizer assim, você é vamos dizer assim, um adolescente, 14 anos, novo, bem mais novo que eu, menos da metade da minha idade. Eu preparei vamos dizer assim, umas perguntas aqui. Se por acaso não pudesse mais correr vaquejada, aconteceu alguma coisa. Esse braço, não pode dizer nem que aconteceu nada físico. O que é que você faria? Voltaria para a bola? Iria estudar para medicina? eu, No eu acho auge que eu que você me, tá, não pode mais correr vaquejada. O que é que o Pedro faria? eu acho que eu ia querer estudar. Acho que eu ia querer estudar pra bola. Assim, às vezes eu sinto falta de jogar. Às vezes eu sinto falta. Eu já tive oportunidade de jogar em time grande, sendo que, assim, eu neguei no tempo. E às vezes eu fico pensando, rapaz, era para mim ter feito isso, não sei o quê. Mas eu acho que, se não foi para mim, eu acho que Deus queria que eu seguisse outro caminho. Deus Uhum. queria que eu seguisse outro caminho, mas eu acho que se isso acontecesse, eu ia estudar. Eu ia formar em medicina e, sei lá, ia dar um jeito de criar cavalo. Ia dar um jeito de criar cavalo. Ótimo, ótima resposta. E você acha que seu pai tem uma certa influência por ele correr? Ou total influência por você estar na vaquejada? Meu pai, Aham. rapaz, tem. Ele me apoia demais. Demais mesmo. Ele até, inclusive, comprou agora 2 cavalos. Comprou um de esteira e o de esquerda de puxar. E ele me apoia demais. Demais mesmo. Toda vez. Às vezes a gente briga que é de pai e filho, mas ele me apoia demais. É. Apoia mesmo. Ele. Meu tio também. Meu tio, assim, eu não tenho tanta convivência com ele. Mas às vezes eu pergunto alguma coisa a ele, alguma curiosidade, alguma coisa. Uhum. Ele me apoia demais. Legal. Demais mesmo. Ele é que nem muita gente diz, ele é meu maior fã. Cara, é bom ter um pai que apoia. Meu pai também apoia demais. Assim, eu sei que tem gente que não tem um pai que apoia, deve ser difícil pra caramba. Graças a Deus, eu acho que eu e você é privilegiado nessa parte. Pedrinho, o que é que você daria de, mas assim, de dica ou de experiência sua, uma coisa para uma pessoa que está começando, por exemplo, uma pessoa que quer sair de cela,
Você teria alguma coisa que você acha que você entendeu e você poderia passar ou contribuir para as pessoas? Ou, por exemplo, eu vi que, acho que foi o Alexandre que falou, pô, tem 40 anos, vou correr minha primeira corrida daqui a 2 semanas. Acho que foi o Alexandre que falou. O que é que você poderia dizer para o Alexandre, por exemplo, que está com 40 anos, vai correr sua primeira corrida? Algo seu mesmo, assim, não sei, ou que você viu, que você aprendeu. O que é que você diria para ele? Rapaz, eu diria que a calma que eu falo assim, a não querer botar, passar os pés pelas mãos, se é que me entende. Eu entendo. Uhum. Você ter calma, consciência no que está fazendo, que eu acho que a calma, a pressa é inimiga da perfeição, né? Sem dúvida. A calma para aquilo tudo e eu levo assim, sabe? Eu tento muito manter a calma. Tento muito Uhum. manter a calma. Muito mesmo. Qualquer boi, tô aqui no meio da carreira, calma, 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 senão queima, Legal, calma. legal. Eu tento sempre manter a calma. Uhum. Perfeito. Se eu traduzir o que você falou para o Pedro, e é o que eu entendi, eu acho que essa calma se refletiria em paciência também. Que É, a paciência. hoje acho que todo mundo quer tudo para ontem, tudo no nosso mundo é muito É, rápido, a informação está muito rápida, e às vezes eu acho que esse é um dos grandes fatores de desistência das pessoas, querer entrar e ter resultados instantâneos. Então, é, eu acho que eu traduziria isso para o Alexandre, e eu traduziria isso com outra coisa também que você falou, que para mim eu interpreto da seguinte forma. Você falou ter consciência do que você está fazendo. É muito diferente você fazer uma coisa com essa consciência que você falou. Com você estar presente para o que você está fazendo. Então, cara, se você tiver calma, você ter essa consciência, estar presente para o que você está fazendo. Com método, Alexandre, não é porque você tem 40 anos, não, cara. Você vai aprender, vai derrubar boi pra caramba e vai se dar bem. Pô, parabéns, Pedro. Eu adorei suas respostas, né? Particularmente. obrigado mesmo. Esses dias eu tive um exemplo disso. Um amigo meu, um tal de Maurício, acho que ele até deve estar aí na lá. Aí eu chegava lá em Maurício chorando. Eu era chorão. Eu era chorão. Eu também era. Chegava chorando, Maurício, eu não tenho pista, eu não vou ser vaqueiro, eu não sei o quê. E agora, Maurício? Aí eu ficava vendo muito. Ele eu não sei se tá não, agora a mãe dele tá. De João. Eu ficava vendo muito vídeo de João, muito mesmo. Muito vídeo de João. Eu vi direto. Vídeo de João. Ó, vê que moleque vaqueiro. Quando é que eu vou correr assim? Me diz. Eu ficava nervoso. Eu ficava com uma pressa. Com a pressa. E esses dias teve o circuito carrapeta. Aí João postou um vídeo. Tava até batendo esteira pra ele. Ele correu no Silver. Ele correu no Silver. Uhum. Rapaz, o vídeo ficou bom. Agora a minha emoção foi maior do que tudo. Eu fiquei parando assim. Foi ontem que eu tava vendo esse cara correr. Hoje eu tô batendo esteira pra ele. Ai, doido, é. Eu fiquei Você parado admirava o assim. cara e você tá correndo com ele, né? E inclusive ele bate esteira pra mim também. No top 10. Pô, que legal. Eu vi uns vídeos do João. Acho que foi no João Galdino. Não sei se ele ganhou no aspirante. Ou foi, Foi, foi. não foi? Foi. Ele é arrochado, é vaqueiro. Bem Sou vaqueiro. fã dele. Bem vaqueiro. Bem vaqueiro. Tem muito vaqueiro bom aí nessa região, né? Tem, tem. E é o começo de tudo, né? Eu acho que, claro que todo vaqueiro profissional passou a ser uma criança, passou a sonhar, que nem a gente sonha. É, pois é, sem dúvida. Aí, Gera, tem que bater uma esteira pra mim. Gera e Vitinho. Foi rasgar Cadê? meu sonho também. Gera e Já Vitinho era, bater esteira pra mim. sim, já era um esteira bom e tudo, mas já era queima eu? Eu não sei como é isso, então. Como Vitinho, assim? eu já corri com o Vitinho. Como assim? Já era queima.
Pronto, de ter uma corrida em Agostinho. Eu olhei pra Gera, bate tira pra mim. Se eu tiver lá, eu bato, tá querendo me queimar, né? Tá bom. Vai dessa É, cachorrada, vai. Ele é topado, eu gosto demais dele. Gera é Demais, demais esforçado mesmo. demais. Gera é esforçado. Eu gosto de ver ele bater no estômago. Pedro, cara, muito obrigado por participar, por fazer essa live, conversar. Acho que com 14 anos eu não teria coragem de estar na frente de uma câmera, principalmente falando de vaquejada. Então, É um para mim negócio que é uma quente. honra. Não, Para mim que é uma honra assim, conversar com você tá realizando um sonho que eu tive, né? você. É isso, cara. Era o sonho que eu tive, era estar passando por tudo que eu passo hoje. Hoje em dia eu passo, por exemplo, hoje eu tenho amizade com um vaqueiro bom, hoje tem vaqueiro bom que corre comigo, tem vaqueiro bom que virado meu amigo, me dá dica, tudo isso para mim eu acho importante demais. E o apoio que a minha família me dá também é bom demais. Fundamental, sem dúvida. É uma inspiração, né? É uma Sem dúvida. inspiração, que nem eu digo. Tudo para mim que é importante é uma inspiração. Eu levo como inspiração. Leve para você. Parabéns, cara. E, cara, é bom, eu gosto de conversar com o pessoal ao vivo assim, às vezes eu sinto falta, porque eu me sinto mais perto aí do Brasil, mais perto da vaquejada. Foi bom ver o Vitinho aí, o Gera. A galera, vem-se embora pra Mais cá, pessoas que vem-se eu embora encontrei, acho que por essas bandas. eu vou aparecer. Não sei quando ainda, mas eu vou. Quem Vamos sabe esse correr ano eu boi. apareço ainda. Vamos correr boi. Tem cavalo aqui pra você derrubar boi a 3x4. Ave Maria, fala isso não. Que a saudade aumenta. Pedrinho, obrigado, obrigado. Queria agradecer a todo mundo que participou. Dá boa sorte aí ao Alexandre. Felipe Nóbrega, ele bateu uns papos cabeça ontem.